E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco aí sobre política, né? E uma coisa bem atual aí que aconteceu com o seu Mamãe Falei e o seu Nando Moura. Mas antes, solta a vinheta! Hã? Sem vinheta ainda. Enquanto não conseguir bater o link da vaquinha, a gente não tem vinheta. Porque estamos sem computador, é isso? Ah, tá. Então, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor. Na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais, tá? E formas de apoiar o canal. E agora a gente está com uma incrível vaquinha para ver se a gente adquire um notebook novo para conseguir fazer as melhores edições para vocês. Eu tava na rua correndo, então tô um pouco da marca da máscara, assim, mas é isso. Vocês devem ter visto que Nando Moura e Arthur Falei, o Nando Moura, youtuber aí, conhecido por uma estética toda específica, aquela coisa de gravação de cima para baixo, de se mostrar todo machão, e que fez uma campanha desenfreada pro Bolsonaro e pelo bolsonarismo durante as eleições, né? E o Arthur Duval, Mamãe Falei, que agora é deputado, e ele virou deputado por ser muito famoso no YouTube, com o canal aquele que ele ia em cima dos militantes de esquerda, perguntar se eles sabiam ou não das coisas, daí ele dava uma editada e ele sempre parecia muito superior e tal. Ambos dá para se dizer que eles foram também linha auxiliar para a eleição do Bolsonaro, né? Foram linha auxiliar para a eleição do Bolsonaro. Ambos foram, então, nas manifestações do dia 7, de acordo com eles, perguntar para o gado o que eles achavam daquilo, ver se o gado sabia de alguma coisa. Eu ia colocar o vídeo aqui, mas, né, como a gente não tá com uma edição assim, bala, fica difícil, né, de colocar o vídeo, mas recomendo que vocês vejam. O que me chamou a atenção nisso não foi nem eles terem sido expulsos, eles foram expulsos e nas páginas bolsonaristas dizem os esquerdistas Arthur Duval e Nando Moura foram expulsos e tal. Então até os bolsonaristas já não concordam mais com eles, porque eles começaram a se tornar críticos ao bolsonarismo, sempre naquela vinculação de ser crítico ao Bolsonaro e a favor da tal terceira via que até agora não apareceu nenhum grande nome para isso, etc. Mas eles apoiaram durante muito tempo sim o bolsonarismo e dá para dizer que eles também são responsáveis por ascensão do bolsonarismo. E esse é o ponto dentro da política. Existe uma frase do Gramsci, eu não vou me lembrar muito bem, mas é aquela frase assim, primeiro eles levaram os gordos, não é gordo, tá? Mas eu não me importei porque eu não sou gordo. Depois levaram os careca, eu não me importei porque eu não sou careca. Se bem que no meu caso aí eu tenho que começar a me importar um pouco com isso, viu? Porque aqui já tá começando a ficar os idâneos. Até que foram levar o fulaninho, eu não me importei porque eu não era o fulaninho, até que me levaram e ninguém se importou comigo. Essa frase, poema e tal, na verdade, né? Ele é muito para ilustrar como a gente tem que ter uma preocupação social com determinadas coisas. Então, quando uma coisa acontece na sociedade, não precisa ser necessariamente conosco para a gente saber que pode no futuro respingar em nós. Eu trouxe esse exemplo aí, mas a gente consegue ver, por exemplo, Revolução Francesa, tá? A maior parte dos revolucionários ali da Revolução Francesa morreram logo depois, inclusive o mais famoso dele, Robespierre e tal. Porque processo revolucionário, né, vai tendo esse tipo de coisa. E uma coisa que tem num processo revolucionário e que também tem nas manifestações, e não estou equalizando, tô, né, mas foi um elemento quase que psicológico que tem nas duas é o quê? Se tu não concorda com tudo, tu estás contra mim. E isso é bem presente nas pautas bolsonaristas, a gente consegue ver, porque eles chamam todo mundo que não concorda com ele de comunistas, e a lista agora de comunistas foi aumentada com o Arthur Duval e o Nando Moura, né? Porque há um determinado modus operandi dessa galera bolsonarista fundamentalista que eles se fortalecem, eles fazem um ecossistema entre eles de qualquer coisa que entra para criticar esse ecossistema, eles fagocitam ou eles expulsam. Isso, como grupo, eles sabem, a gente fica tirando, porque é gado, porque é gado, porque é burro. Meu, como grupo, eles têm um funcionamento até bem interessante nesse sentido de saber se fortalecer e não aceitar nenhum tipo de crítica. E também tem um outro negócio nesse tipo de grupo que é o seguinte:
traição é um negócio muito mais grave do que o próprio inimigo assumido desde o começo. Como assim? Para eles o Lula é o inimigo, tá? O Lula, o PT, mas eles sempre souberam que o PT é o inimigo, né? Agora, quando uma pessoa que os apoiou durante um tempo sai fora, eles encaram isso como traição, isso é muito mal visto. Então, Nando Moura e Arthur Duval alimentaram um monstro que engoliu eles, e eu particularmente não sinto nem um pouco de pena desses dois, viu? Ah, se arrependeram, ah, que não sei o quê. Primeiro que eu acho que o Arthur Duval nem devia estar ali porque o cara é deputado, tá? Acho que o cara tem que, né, se tu é deputado, tem que deixar um pouco de ser youtuber e ser deputado. Ou o seguinte, então. Ou então ele pega todo esse dinheiro que ele ganha do YouTube e dá pra alguém, ou pega todo o salário de deputado e dá pra alguém e fica só com um salário. É a minha opinião, tá? Escreve até aqui embaixo se tu concorda com isso. Acho que o cara não tem que ter dois empregos nesse sentido remunerado, né? O Nando Moura até faria sentido, ele é youtuber e tal, ele fala sobre política também, né? Mas me chama a atenção isso desses dois. E esses dois também, eles tinham dentro deles a impressão que eu tenho muito essa coisa, ah, eu ajudei a tirar a Dilma, eu ajudei a colocar o Bolsonaro. Eles achavam que a galera ia tratar eles super bem, como a gente viu, não os trataram. Então, na política, pessoal, não existe vácuo de poder, tá? Todo esse monstrinho que foi crescendo ali desde o impeachment da Dilma foi crescendo até se canalizar no Bolsonaro, não ficou vácuo. O Bolsonaro não tá ali porque podia ser qualquer um, não. Ele canalizou uma insatisfação. A gente pode criticar essa insatisfação, pode dizer que ele era o mais tosco a ser escolhido dentro dessa insatisfação política. A gente pode fazer todas essas observações. Mas não foi um vácuo de poder que foi colocado ali. Arthur Duval e Nando Moura, junto com um monte de gente, MBL, enfim, eles ajudaram a balançar a estrutura de poder, tá? E daí esse vácuo que não ficou muito tempo foi assumido pelo Bolsonaro. Então eles são culpados sim por isso que está acontecendo tão bem, principalmente os dois que têm acesso a uma linguagem jovem, né, que fala para milhares, milhões, sei lá, de adolescentes e tal. Então eles têm culpa nisso sim, e eles foram expulsos, saíram com escolta da polícia e foram chamados de comunistas. E também eu falei que eu não tenho pena, continuo não tenho pena, mas uma coisa que a gente tem que observar é que quando o Brasil está muito polarizado, se tu não tem um time, entre aspas, né, bem resolvido, tu acaba sendo escorraçado até por pessoas que teoricamente seriam do teu time, que seriam os bolsonaristas, teoricamente, seriam do time aí do Arthur Duval e do Nando Moura, né? Vários bolsonaristas, por exemplo, votaram no Arthur Duval para deputado e tal. Então a gente tem que observar esse tipo de coisa para entender como funciona o poder. Os bolsonaristas estão cada vez mais se fundamentalizando e cada vez mais pessoas da direita querem se descolar deles, né? Que é no caso desses dois citados. Tem que ver se isso vai ser aceito como um todo para a famigerada terceira via, ou se eles sempre vão ficar com essa pecha de ter ajudado o bolsonarismo. Acredito muito que eles vão continuar com essa pecha de ter ajudado o bolsonarismo, mas vamos ver o que nos reserva para 2022, tá bom? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá like, não esquece de dar like. Tem a sineta aqui também, que ativar a sineta. Ativa a sineta! Lembrando também, vaquinha aqui na descrição do vídeo. Seria muito legal se vocês pudessem ajudar ao canal que mais ou menos cresce no Brasil a continuar crescendo mais ou menos, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo e tchau!